Meu cunhado se casou com a vizinha com quem estava traindo e agora eles estão me assediando para que suas filhas trigêmeas sejam as daminhas de honra no meu casamento, mesmo que eu já tenha prometido às minhas primas. Olá a todos, eu vou me casar com meu noivo Jackson, este ano em agosto. Quando eu tinha 5 anos, conheci meu marido quando estava na floresta perto de uma igreja católica que ele frequentava perto da minha casa. Eu o encontrei perdido e acho que nunca paramos de sair desde então, e estou feliz por isso. De qualquer forma, meu marido tem 5 irmãos, o mais velho, Jessica, Jacob, Joy, e Janice, a mais nova. Para esclarecer, esta história é sobre meu irmão mais velho, John. Sua ex-esposa, Grace, teve 2 filhos com ele, Julia e Peter. Bem, quando eu tinha 16 anos, os pais de Grace foram tragicamente assassinados em um beco enquanto caminhavam juntos para passar um tempo de qualidade ao pôr do sol e foram assaltados. Não vou entrar em detalhes, mas as consequências foram devastadoras. Claro, o assassino pegou prisão perpétua, mas Grace ficou devastada, tão devastada que foi internada na ala psiquiátrica, pois teve um colapso mental horrível. Ela ficou lá por um ano, quando John a processou com os papéis do divórcio. Por quê? Bem, depois de apenas 2 malditos meses de Grace estar na ala psiquiátrica, ele começou um caso com a vizinha solteira deles, Paige. Isso só levou Grace a um declínio maior, e ela ainda está lá até hoje, 9 anos depois. John e Paige se apressaram em se casar apenas 6 meses após o divórcio de John ser finalizado. Eu estava tão zangada porque sabia o quanto ele machucou não apenas Grace, mas Julia e Peter. Eu os conheço desde que nasceram e sempre os vi como família. Meus pais descobriram e não queriam mais que eu os visitasse, mas eu simplesmente não conseguia, porque sentia que os estaria abandonando. Bem, 3 anos após o casamento deles, Paige engravidou de 3 meninas trigêmeas. Depois que as meninas nasceram, Peter recebeu mais atenção, já que era um irmão mais velho muito bom. No entanto, Julia foi deixada de lado. Eu estava furiosa porque John estava basicamente a substituindo por suas 3 novas filhas. Julia passava inúmeras noites comigo na casa dos meus pais desde que eu tinha 19 anos, mas meus pais me permitiram ficar em casa durante a faculdade para economizar dinheiro com moradia. Desnecessário dizer que nunca lutei por um relacionamento ou tentei conversar com John ou Paige sempre que visitava Julia e Peter, principalmente para tirá-los daquele buraco infernal o mais rápido possível. Avançando para 2 anos atrás, Jackson me pediu em casamento. Foi um momento doce, porque foi onde tivemos nosso primeiro encontro e foi absolutamente mágico. Sabíamos que não deveríamos nos casar muito cedo, já que tínhamos apenas 23 anos na época. Aceitei o pedido, mas ainda precisávamos de tempo. Anunciamos nosso noivado quando aconteceu e apenas amigos e familiares entraram em contato conosco. Julia e Peter entraram, mas nunca John ou Paige entraram em contato. Agora que estamos planejando nos casar este ano, em agosto, começamos a realmente nos aprofundar no planejamento nos últimos meses. Um dia, eu estava revisando o local para o esquema de cores que eu e Jackson queríamos com minha mãe, quando meu telefone tocou. Eu não atendi no início, porque estava na cozinha enquanto eu estava na sala de estar, então não consegui alcançá-lo a tempo. No entanto, quando tocou novamente, fiquei surpresa ao ver que era Paige. Quando atendi, ela fez um bate-papo superficial. Eu entrei no jogo até que o tópico do casamento surgiu. Ela então perguntou quem seriam as daminhas de honra e logo perguntou se suas 3 filhas trigêmeas, de 6 anos, poderiam desempenhar os papéis, apesar de serem bem mais velhas. 2 primas minhas mais novas sempre quiseram ser as daminhas de honra, e eu prometi a elas que poderiam quando anunciei meu noivado. Eu não planejava quebrar essa promessa e disse a Paige que não podia fazer isso, já que já havia feito minha promessa às minhas primas. Paige imediatamente me repreendeu. Resumindo, ela desligou super irritada. Mais tarde naquela noite, Jackson e eu estávamos na cama quando contei a ele o que aconteceu. Jackson disse para eu não me preocupar, já que ela não poderia fazer nada a respeito, pois ela já teve seu casamento e este é o nosso. Eu acenei com a cabeça e sorri, e deixamos por isso mesmo. Agora, no último mês, tenho sido bombardeada no Facebook e basicamente em todas as redes sociais e no meu número de telefone por Paige, John e seus amigos e familiares por eu não dar a elas o que suas filhas queriam, especialmente Jessica, a irmã mais velha da família deles. Eu não fiquei surpresa, porque quando eu tinha 16 anos, ela engravidou do namorado da irmã e eles se casaram quando a filha deles tinha 1 ano de idade. Posso fazer uma postagem separada sobre esse show, mas com todo o assédio que estou recebendo, estou começando a pensar que posso ser a babaca. Além disso, quero que meu dia de casamento garanta que todos estejam de bom humor e entre no meu casamento com a cabeça boa, então só queria vir aqui e perguntar se sou a babaca por não deixar as filhas trigêmeas do meu cunhado mais velho serem minhas 3 daminhas de honra. Edição. Acho que também devo adicionar algumas informações vitais. Primeiro, John é um advogado corporativo com muitas conexões, então não tenho certeza se ameaçá-lo para me deixar em paz ou algo assim ajudaria, como alguém mencionou. Além disso, vi e respondi a um comentário que insinuava que eu tinha rancor das trigêmeas. Vou adicionar aqui e dizer que não tenho nada contra as trigêmeas. É ridículo culpá-las por existirem quando elas não pediram por isso nem pediram pais tão horríveis. Também estou vendo sobre bloquear no Facebook e nas redes sociais. Já fiz isso e estou considerando mudar meu número, mas tenho que resolver algumas coisas antes de poder, principalmente informar os membros da família e amigos confiáveis. Além disso, meus pais sabem disso e estão tentando ajudar da melhor forma possível. Também alertei meus futuros sogros sobre isso e eles disseram que conversariam com John e Paige. Uma coisa a mencionar também é que meus sogros cortaram contato com John depois do que ele fez com Grace, mas restabeleceram contato quando as trigêmeas nasceram, o que é compreensível, já que, no final das contas, são netas deles, apesar do que seus pais fizeram. Atualização. Primeiramente, gostaria de agradecer por todas as mensagens e comentários na última postagem. Nunca pensei que isso chamaria tanta atenção, muito menos uma pequena quantidade dela. Então,
para atualizar todos vocês, segui muitos conselhos e bloqueei muitos dos familiares de John e Paige que estavam me bombardeando. Além disso, vi que Jackson deveria enfrentar seu irmão. Ele fez isso. No entanto, John simplesmente não ouve ninguém. Talvez porque se ache no direito de não ouvir, por ser o irmão mais velho ou por ser advogado, não tenho certeza. Mas meus futuros sogros conversaram com ele e o ameaçaram por mim, dizendo que ele não seria permitido no casamento. Embora tenha sido um pouco invasivo da parte deles fazer essa ameaça sem meu conhecimento, fico feliz que tenham feito, já que John provavelmente os ouviria mais do que a mim, mas não é inteiramente sobre isso que esta atualização trata. Como mencionei na minha postagem anterior, mencionei que peguei Julia para tirá-la de sua casa tóxica. Bem, da última vez que estive lá, ontem à noite, para que pudéssemos dirigir à noite, as 3 filhas trigêmeas de John, todas com 6 anos, correram até mim e disseram que estavam muito animadas para ter um grande papel no casamento. Fiquei confusa e imediatamente percebi que Paige não olharia para mim. Eu não queria confrontá-la e gentilmente tentei dizer às meninas que, embora apreciasse o entusiasmo delas, já tinha daminhas de honra em mente. Levou alguns minutos e, surpreendentemente, elas aceitaram bem. Fiquei confusa, mas decidi deixar por isso mesmo. Levei Julia e tivemos um passeio agradável. Fomos ao parque e apenas relaxamos e conversamos em um banco. Perguntei ela de forma bem direta, e sem realmente esperar uma resposta, se as trigêmeas realmente queriam fazer parte do casamento. Isso foi uma surpresa para Julia, porque ela sabia que eu ia me casar, mas realmente não achava que as trigêmeas queriam ter um grande papel, nem que elas tivessem falado sobre isso com ela ou Peter. Fiquei ainda mais confusa e decidi tentar conversar com John quando deixei Julia. Tentei conversar com John, mas Paige disse para me mandar passear. Tipo, o quê? O que eu fiz? Quando cheguei em casa, esperei Jackson estar na cama, nosso espaço seguro para sempre conversarmos. Eu não queria conversar com meus pais, já que ambos estão ocupados e estressados com reformas na casa e a saúde cardíaca da minha avó, então não queria colocá-lo sob mais pressão. Quando contei a Jackson, ele disse que também foi contatado por John durante o tempo em que eu estava fora com Julia, dizendo que eu precisava fazer isso. A coisa louca é que nenhum de nós sabe por quê. Jackson disse que pediria novamente aos pais dele para lidarem com isso. Esta manhã, acordei e decidi faltar ao trabalho para ter um dia mental para mim e acabei de voltar de uma caminhada no shopping e tomar café. Comprei alguns bichinhos de pelúcia que achei fofos para decorar a cama. De qualquer forma, ainda não há notícias, então vou tentar ter o máximo de pausas mentais que puder, quando não estiver preocupada com isso, trabalho e o casamento e alguns problemas familiares além disso. Atualizarei quando tiver alguma clareza sobre por que John e Paige querem tanto que suas filhas estejam no casamento. Atualização 2, olá novamente. Antes de entrar na atualização, quero abordar algo. Vi um comentário dizendo que meu noivo precisa me defender e confrontar John por conta própria. Embora eu concorde que Jackson deveria me defender, John simplesmente não ouve nenhum de seus irmãos que não concordam com ele, não importa o quão errado ele esteja. A única razão pela qual meus futuros sogros conseguem falar com ele é provavelmente porque são seus pais e sabem como fazê-lo ouvir melhor. Eu não sei e realmente não me importo de saber. Tudo o que importa é que eles conseguem falar com ele. Agora, para a atualização. Então, ontem à noite, recebi a história completa. Não vou me aprofundar nisso, mas para as pessoas que disseram que Paige estava usando as meninas como uma forma de ser aceita na família, parabéns, vocês ganharam um grande prêmio por estarem absolutamente corretos. Paige e John também disseram que não era justo que apenas Julia fosse uma dama de honra. Ela é, aliás, caso algumas pessoas esperassem que ela fosse, enquanto suas trigêmeas não tinham nenhum papel significativo. Bem, novamente, tenho uma conexão muito melhor com Julia e Peter do que com as trigêmeas, então sim, adivinhem quem está totalmente bloqueado e desconvidado do casamento? Além disso, esta manhã, Jackson mesmo os desconvidou antes de bloqueá-los em seus e meus dispositivos, já que eu ainda estava dormindo e ele vai trabalhar antes de mim. Também tive que bloquear Jessica, posso fazer uma história completa sobre ela e porque ela também está basicamente afastada, porque ela estava me repreendendo e me chamando de insensível e cruel por punir 3 meninas. Eu apenas a bloqueei, já que, depois de ler inúmeros comentários, sei que não sou a babaca e que conversar com ela não me fará bem, então bloqueada também. Também estou seguindo alguns conselhos e vamos procurar seguranças extras para o casamento, para que John e Paige não tentem vir. Não sei por que precisei de estranhos da internet para me dizerem para bloqueá-los para finalmente fazer isso, mas fico feliz que fiz, já que acho que apenas meu irmão mais velho me dizendo não estava realmente funcionando. De qualquer forma, muito obrigada a todos pelos conselhos e comentários, e com certeza atualizarei após o casamento. Atualização 3, olá a todos, esta não é a maior atualização, então meu noivo não é mais meu noivo, ele agora é meu marido. Nós nos casamos ontem e agora estamos em nossa nova casa, planejando ir para nossa lua de mel na próxima semana. O casamento em si foi maravilhoso, não descobri nada sobre John e Paige, nem sobre Jessica e Tim, meus problemas com eles no meu perfil. Felizmente, segui o ótimo conselho de vocês de dar uma senha à segurança para garantir que eles não pudessem entrar. Além disso, consegui levar Julia e Peter ao casamento graças à ajuda dos meus agora sogros. Adorei poder vê-los. Julia foi uma dama de honra e deixamos Peter ajudar com a música, já que ele é muito entendido em tecnologia. Não sei se disse isso em uma das minhas últimas atualizações. Também finalmente entrei em contato com Grace. Eu não tinha conseguido fazer isso com toda a preparação do casamento e o drama familiar, então foi bom conversar com ela.
Perguntei se ela gostaria de comparecer, mas ela disse que não sabia se estava pronta para vir ao mundo exterior, mas adoraria vídeos e fotos. Fiquei triste, mas entendi de onde ela vinha, já que ela está na instituição mental em que está agora há quase 10 anos. Também quero ajudá-la a obter os direitos parentais sobre Julia e Peter, já que as crianças merecem sua mãe em suas vidas, sua mãe de verdade, que realmente se importa com elas e não apenas por aparência. Ela está a bordo e agora tenho isso em minhas mãos. Além disso, as pessoas que estão se perguntando se John e Paige tentaram intervir, eles tentaram, mas como eu disse, a segurança fez um ótimo trabalho em mantê-los fora. Mas quando eu e Jackson estávamos em nossa cama de casal, recebi uma mensagem de um número diferente e percebi que estava em um bate-papo em grupo agora entre John, Paige, Jessica e Tim. Não me preocupei em ler nenhuma das mensagens, mas vi algumas em que Jessica estava expondo segredos que eu contei a ela enquanto crescia, já que éramos próximos. Bloqueei todos eles novamente, mas fiquei chateada, já que ela estava falando sobre ancestrais ruins, membros da família ruins, erros que cometi, etc. Achei que ficaria super irritada, mas fiquei apenas indiferente quando vi as mensagens, já que não me importo mais com essas coisas. De qualquer forma, essa é a atualização por enquanto. Não sei se atualizarei novamente. Posso atualizar, já que todo esse casamento pode levar a um drama familiar maior, mas, caso contrário, agradeço a todos por ouvirem meu desabafo e me darem conselhos sobre este assunto. Edição. Olá pessoal, apenas uma pequena edição, mas acabamos de chegar a Bruxelas. Ficaremos aqui por cerca de 2 semanas. Planejamos passar a primeira semana e meia juntos e passar os últimos dias com a família da mãe de Jackson. Nos últimos dias, desligarei minhas notificações, exceto mensagens e afins, e voltaremos durante a noite, se eu puder e não estiver muito cansada. Atualização 4. Olá pessoal, faz um tempo desde a minha última postagem aqui. Apenas um rápido resumo do que tem acontecido ultimamente. Grace está sendo reavaliada para seus medicamentos e tratamento com a possibilidade de ser liberada, e conseguiu encontrar um ótimo advogado para ela reorganizar a custódia. No entanto, não é sobre isso que esta atualização trata. Há 2 semanas, Jackson e eu estávamos na casa dos meus pais enquanto eles levavam minha avó para fora do estado para ver meu irmão mais novo e sua família. Enquanto eu cozinhava e Jackson estava na sala de estar tentando consertar algo na TV, a campainha tocou. Olhei pelas câmeras e vi que era Paige. Jackson foi até a porta e abriu ligeiramente com a corrente. Paige estava gritando e chorando, perguntando se estávamos felizes que a vida dela estava desmoronando. Apesar do meu bom senso, a trouxemos para dentro de casa, já que eu não queria que ela fizesse cena para os vizinhos verem. Sentei-a e tentei acalmá-la um pouco com água. Ela bebeu metade da garrafa antes de enxugar os olhos. Eu estava com raiva porque ela teve a audácia de fazer isso, vir à propriedade dos meus pais para falar conosco. Paige logo nos contou porque estava lá. Ela nos disse que após nosso casamento, ela e John tiveram uma briga enorme onde tantas coisas foram ditas. John disse a ela que ela era o maior erro da vida dele, como ele a odiava e desejava que ela nunca tivesse sido sua vizinha, etc. Ela disse que ele também se arrependia de ter suas 3 filhas, já que isso parecia prejudicar seu relacionamento com Julia e Peter. Apesar do que eu disse aqui, John realmente era um bom pai para eles até que ele os forçou a ser uma grande família com seus novos filhos, enquanto também empurrava Julia para o lado. Isso não fazia sentido para mim. Ela disse que John disse a ela que ela era a razão pela qual ele estava tão afastado de sua família e afins. Ela também confessou que sempre foi assim. John agressivo verbalmente desde que se casaram e só teve filhos com ela na esperança de que isso suavizasse sua família para ele novamente. Eu estava perplexa e Jackson também. Agora eu tinha a suspeita de que Paige era do jeito que era por causa do que sofria de John. Muita coisa foi dita, mas Jackson acabou sugerindo alguns terapeutas para ela, já que ela claramente tinha muito a resolver. É por isso que eu amo tanto Jackson. Apesar dessa mulher ter feito tanto contra nós, ele ainda estava disposto a ajudá-la. Paige então saiu. Suas filhas estavam sob os cuidados de Julia e Peter. Não sei o que vai acontecer agora, mas uma coisa que sei com certeza é que quero que Paige saia desse casamento, não apenas por ela, mas pelas trigêmeas, já que elas são inocentes em tudo isso e têm apenas 6 anos. Também espero que Julia e Peter sejam tirados dos cuidados de John, se ele os estiver abusando ou não, porque, pelo que sabemos, ele está seriamente doente da cabeça. Edição. Para esclarecer, quero confirmar que não confio 100% em Paige nisso, então estou levando o que ela disse pelo valor de face, mas não realmente ao mesmo tempo, porque se o que ela está dizendo for verdade, quero que ela saia dessa situação de qualquer maneira que eu puder. Atualização 5. Então, se passaram mais 2 meses desde minha última atualização e as coisas ficaram interessantes. Descobri pelo meu sogro que Paige estava realmente sendo agredida verbalmente por John. No entanto, ela não é muito melhor. Como meu sogro sabe disso? As trigêmeas contam a ele de uma forma que é tipo: mamãe e papai sempre gritam coisas ruins um para o outro. Então, isso é prova suficiente para isso, mas duvido muito que eles vão se divorciar, já que querem manter uma fachada forte para todos, apesar de serem conhecidos como traidores. Em uma nota positiva, Grace foi liberada para sair do hospital psiquiátrico. Ela está ficando com Joy, minha cunhada, e seu marido, enquanto Grace se recupera e se acostuma com a vida normal. Julia e Petra encontraram na casa dos meus sogros. Foi super emocionante, pelo que meu marido me contou, que estava lá. Antes que as pessoas perguntem por que eles foram autorizados a ver Grace, meus sogros têm permissão de John para levá-los às vezes, assim como eu. Há 2 noites, fui ver Grace e ela está melhor do que nunca. Ela está com um peso saudável. Ela estava muito magra antes, e parece muito mais feliz do que estava há algum tempo. A reavaliação da custódia começou há apenas 3 semanas, então ainda está em andamento, para que Grace possa ter a custódia das crianças. Meu marido e eu também estamos bem. Ele começou a se envolver mais com as crianças agora que está tirando um semestre da faculdade de medicina para ficar mais com a família. Essa é a razão pela qual ele não estava tão envolvido quanto eu, porque estava ocupado
com a faculdade de medicina. Então, não é a atualização mais emocionante, mas espero que as coisas melhorem. Atualizarei quando o acordo de custódia for finalizado. Próximo relato. Meu namorado americano disse que não se casaria comigo até que eu conseguisse meu green card por conta própria, porque ele temia que eu estivesse usando como um trampolim para o visto, mesmo que eu ganhe significativamente mais do que ele. Eu me mudei para os Estados Unidos há 7 anos como estudante de pós-graduação da Indonésia. Conheci meu namorado tem alguns meses depois que me mudei e estamos juntos desde então. Meu namorado é cidadão americano. Depois que me formei, tivemos uma conversa séria sobre para onde nosso relacionamento estava indo. Deixei bem claro que queria me casar e ter filhos eventualmente. Meu namorado ecoou esses sentimentos. Lembro-me de perguntar a ele se ele via isso acontecendo comigo, porque eu não queria estar em um relacionamento sem futuro. Ele me disse que me amava e que definitivamente estávamos caminhando nessa direção. Na semana passada, completamos 7 anos de namoro. Conversamos ocasionalmente sobre casamento, mas estávamos ambos ocupados com nossas respectivas carreiras, então o momento não parecia certo. No entanto, recentemente, minha empresa anunciou que há uma chance de o trabalho do meu departamento ser terceirizado. Estou com um visto H-1B, trabalhador temporário, então isso significa que preciso começar a procurar um emprego o mais rápido possível se quiser continuar nos Estados Unidos. A situação do meu visto é de alto risco. Se eu perder meu emprego, tecnicamente tenho apenas 60 dias para encontrar outra posição ou terei que deixar o país. Construí toda a minha vida adulta aqui nos Estados Unidos. Meu apartamento, meus amigos, minhas rotinas, minha cafeteria favorita onde o barista sabe meu pedido sem perguntar. Tudo isso desapareceria, sem mencionar o incômodo de empacotar 7 anos de coisas. Na semana passada, durante nosso jantar de aniversário naquele restaurante italiano chique que queríamos experimentar, toquei no assunto. Perguntei a ele se ele achava que era o momento certo para pensar em nos casarmos, já que isso também ajudaria a resolver meus problemas de visto. No momento em que mencionei casamento e visto na mesma frase, sua expressão mudou. Ele parecia que ia vomitar, literalmente largou o garfo no meio da garfada e ficou pálido. Esperei que ele dissesse algo, mas ele apenas ficou sentado em silêncio. Então, continuei insistindo para que ele me dissesse o que estava errado. Depois que o garçom encheu nossos copos de água pela terceira vez e o silêncio constrangedor se tornou insuportável, ele finalmente confessou que não planejava nos casarmos antes que eu conseguisse um green card, residência permanente, nos Estados Unidos. Fiquei incrivelmente confusa porque ele nunca tinha mencionado isso antes, nem uma vez em 7 anos. A razão dele? Ele não queria ser usado como um trampolim para o visto. Suas palavras exatas foram que ele queria ter certeza de que eu me casaria com ele porque eu amava, e não porque era um bilhete para ficar nos Estados Unidos, o que só pode acontecer quando eu conseguir um green card por conta própria. Fiquei ali em choque. 7 anos juntos e ele pensava que eu poderia estar usando ele por causa dos documentos? Demorei um pouco para processar o que ele disse e perguntei se ele concordaria em se mudar para a Indonésia comigo se as coisas não dessem certo com meu visto. De jeito nenhum, ele disse imediatamente, sem nem pensar um segundo. Minha vida é aqui. A minha também foi por 7 anos. Não terminei minha refeição, peguei minha bolsa, joguei dinheiro na mesa e saí. Ele gritou meu nome pelo restaurante, mas continuei andando. Passei a noite na casa da minha colega de trabalho porque não conseguia encará-lo. Ainda estou em choque. Comecei a namorá-lo porque ele era o homem mais gentil, atencioso e generoso que eu já tinha conhecido. Agora sinto que desperdicei 7 anos. Embora as questões de visto sejam certamente um problema, eu não namorei ele com a intenção de fazê-lo minha rede de segurança. Não consigo acreditar que mesmo depois de quase uma década juntos, ele não saiba que tipo de pessoa eu sou. Sinto que esse relacionamento possivelmente acabou e isso dói. Dói muito. Atualização. Há alguns dias, fiz uma postagem sobre como meu namorado de 7 anos não queria se casar comigo porque eu era imigrante com um visto H-1B e ele não queria ser um trampolim para o visto. Recebi muitos comentários maravilhosos e mensagens diretas, alguns trolls também, mas isso é esperado do Reddit. Estou postando esta atualização para fazer isso e adicionar algumas coisas que aconteceram desde então, respondendo algumas coisas nos comentários. Estou com um visto H-1B há pouco mais de 2 anos. Estive com o meu visto de estudante por cerca de 3 anos após a pós-graduação. Tive muita má sorte com a loteria do H-1B e consegui na última rodada em que era elegível para me candidatar. Para aqueles que não estão familiarizados com o sistema de imigração dos Estados Unidos, é basicamente um jogo de azar se você consegue ficar no país ou não, super divertido. Obter residência permanente nos Estados Unidos não é fácil. Conheço pessoas que estão aqui há mais de 15 anos e ainda estão esperando pelo visto permanente. O atraso para certos países é ridículo e com meu país de origem, estou prevendo um tempo de espera que pode se estender por mais de uma década. Para aqueles que me mandaram mensagens diretas me chamando de interesseira, vocês me fizeram rir. Estou ciente das legalidades em torno de patrocinar um cônjuge para um visto, incluindo o aspecto financeiro. Não deveria ter sido um problema pelos seguintes motivos. Sou formada em tecnologia e recentemente mudei para a área de gestão. Trabalho para uma grande empresa e me saio muito bem. Meu namorado é professor em uma escola de ensino médio local e nossas rendas não são comparáveis. Ele ganha cerca de $160 mil. Eu ganho perto de 300 mil. Moramos juntos há 6 anos em um apartamento de 2 quartos perto do centro. Temos uma conta conjunta para pagar despesas como aluguel e utilidades, na qual ambos depositamos uma porcentagem de nossos salários. O restante do nosso dinheiro vai para nossas próprias contas privadas e não gerenciamos o dinheiro um do outro. Ele compra seus videogames, eu compro meus produtos de
skincare caros, sem perguntas. Como sou bastante econômica, crescer sem muito faz isso com você. Economizei bastante dinheiro em forma de poupança e investimentos. Se meu namorado estivesse preocupado com a legalidade de me patrocinar financeiramente por mais de 10 anos, eu teria discutido alegremente a movimentação do dinheiro. Eu estava até considerando comprar uma casa para que pudéssemos fazer disso uma propriedade conjunta. A questão é que poderíamos ter resolvido isso. Nunca dependi dele financeiramente e não pretendia fazer isso no futuro. Posso não ter considerado tudo, mas vocês precisam notar que pensei em casamento por causa do visto muito recentemente, apenas quando a ameaça de ter que ir embora surgiu. Isso não é algo em que pensei em detalhes. Em relação à minha situação na Indonésia, venho de uma família muito religiosa e conservadora e tive uma infância horrível. Minha família não apoia minhas escolhas de carreira. Cortei contato com minha família quando me mudei para os Estados Unidos, então eles não estão presentes. Não há rede de segurança esperando por mim lá, apenas julgamento e expectativas que não tenho intenção de atender. Eu estava em ótimos termos com a família do meu namorado. Eles me amavam. A mãe dele sempre me mandava pacotes de cuidados com biscoitos caseiros e bilhetes escritos à mão. Ela até começou a me ensinar suas receitas secretas de família por FaceTime. O pai dele me ligava para pedir minha opinião sobre coisas de tecnologia, orgulhosamente me apresentando como a inteligente da família para seus amigos. Sua irmã e eu íamos às compras juntas sempre que eu visitava e ela confidenciava seus problemas de relacionamento para mim. Os avós dele até começaram a me chamar de a neta bônus em reuniões de família. Os jantares de feriado na casa deles eram calorosos e acolhedores, tão diferentes dos encontros formais e tensos em que cresci. Eles pareciam mais família do que a minha jamais foi, o que tornou a situação ainda mais dolorosa. Agora, a atualização propriamente dita. Ele agora é meu ex-namorado. Levei alguns dias para me recompor e depois entrei em contato com ele, querendo conversar. Ele concordou em se encontrar em um local neutro. Acontece que ele estava inseguro por ganhar menos do que eu há algum tempo. Aparentemente, seus amigos estavam zombando do nosso relacionamento, me chamando de açugar-mâmia porque eu cuidava da maioria das despesas. Ele nunca me disse isso até agora. Aparentemente, ele não se sentia igual porque nossos salários diferiam muito e começou a sentir que eu só estava com ele como uma maneira rápida de conseguir um visto aqui. Fiquei sem palavras. Não conseguia acreditar que seus amigos o manipularam para duvidar do nosso relacionamento. Eram os mesmos caras que vinham para noites de jogos, comiam a comida que eu cozinhava, bebiam a cerveja que eu comprava e depois o faziam se sentir mal sobre nosso relacionamento. Que tipo de amigos faz isso? Lembrei ele como ele me apoiou quando eu estava na pós-graduação, como me comprar mantimentos quando eu tinha pouco dinheiro sobrando, me permitindo ficar com ele sem pagar aluguel no meu último ano de pós-graduação para me ajudar a minimizar as despesas para que eu não precisasse fazer um empréstimo, me deixando usar o carro dele quando eu estava fazendo entrevistas. Eu disse a ele que ele fez isso porque me amava, e eu assumir a maioria das despesas domésticas desde que comecei a trabalhar é minha maneira de retribuir tudo o que ele fez por mim naquela época. Ele disse que entende o que estou dizendo, mas também que não esperava que eu começasse a ganhar mais do que ele logo de cara. Como assim? Ele esperava que eu fizesse uma graduação em tecnologia em uma universidade de ponta e depois deliberadamente aceitasse um emprego de baixa remuneração para proteger seu ego? Perguntei se havia alguma chance de ele considerar fazer terapia de casal, como alguns de vocês sugeriram, e ele recusou porque não achava que estava sendo irracional. Ele disse que queria ser o provedor em um relacionamento e que não se sentia assim no nosso. Então, não há como voltar atrás, a menos que eu peça demissão e encontre outro emprego que pague substancialmente menos, o que não vai acontecer. Não nesta economia, não com a vida que trabalhei tanto para construir. Bem, resumindo, terminamos. A família dele está incrédula. Eles estavam esperando que ele fosse pedir em casamento em breve. A mãe dele até me mostrou relíquias de família que poderiam ser minhas um dia. Mudei-me para um Airbnb por enquanto, um pequeno estúdio no centro que custa muito caro, mas é temporário até que eu resolva as coisas. O apartamento parece estranho sem ele. Continuo me virando, esperando vê-lo no sofá jogando seus jogos ou na cozinha fazendo seus ovos mexidos exclusivos, mas em vez disso, há apenas espaço vazio. Edição. Uma pequena boa notícia para terminar esta atualização. Minha empresa me ofereceu um cargo semelhante em um departamento diferente, no entanto, é baseado na França e há uma pequena diminuição no salário. Sempre sonhei em morar na Europa, quem não? E aceitei esta oferta. Assinei o contrato de mudança e me mudarei para lá nas próximas 8 a 12 semanas. O processo de mudança já começou. Estou vendendo a maior parte dos meus móveis no Facebook Marketplace e no Craigslist. Comecei a ter aulas de francês online, tropeçando em frases básicas e pronúncia. Minha empresa está organizando moradia temporária para mim até que eu encontre meu próprio lugar. Tenho pesquisado bairros em Paris, tentando descobrir qual arrondissement and distrito pode me agradar mais. Não sei nada sobre busca de apartamentos franceses, leis de aluguel ou o que faz um bom local, mas acho que vou descobrir. Essa é a história da minha vida. Descobrir as coisas enquanto sigo em frente. Estou saindo deste país que nunca me quis totalmente, apesar de tudo que contribuí. 7 anos pagando impostos, criando valor, fazendo amigos, tudo isso, e ainda sou considerada uma estranha. Minha presença aqui, dependente de papelada e burocracia. Edição 2. Resposta a alguns comentários. As pessoas analisaram minha atualização para apontar uma discrepância. Primeiro, disse que nunca dependi dele financeiramente mais tarde. Lembrei ele como ele me apoiou quando eu estava na pós-graduação, como me comprar mantimentos quando eu tinha pouco dinheiro sobrando, me permitindo ficar com ele sem pagar aluguel no meu último ano de pós-graduação para me ajudar a minimizar as despesas para que eu não precisasse fazer um empréstimo, me deixando usar o carro dele quando eu estava fazendo entrevistas. Peço desculpas por expressar meus sentimentos de forma inadequada, causando essa confusão. Nunca pedi ou esperei que meu ex me ajudasse a comprar mantimentos ou me abrigasse. Mudei
Mudei-me para os Estados Unidos para fazer um MBA em tecnologia em uma das 20 melhores escolas e tinha bolsas de estudo e empréstimos estudantis que me ajudariam a cobrir o custo da mensalidade e das despesas de moradia, então em nenhum momento precisei que ele me ajudasse. Eu sabia que teria dificuldades financeiras por 2 anos e estava preparada para isso. Meu ex, no entanto, não gostava que eu comesse sanduíches frios e ramen instantâneo na maior parte do tempo e me trazia alguns mantimentos, legumes, comida congelada e coisas do tipo, porque queria ter certeza de que eu estava me alimentando bem. Ele também foi quem propôs a ideia de eu morar com ele, porque queria que morássemos juntos e também achava que isso diminuiria meus níveis de estresse. Ele era um homem extremamente gentil, atencioso e generoso, e foi uma das razões pelas quais me apaixonei por ele. Sou extremamente grata pelo apoio dele, mas eu não dependia disso. Se ele não tivesse feito nada disso, eu teria me virado. Eu sempre me viro. Atualização 2, estou de volta com uma atualização após cerca de 1 ano de mudança para a França. Eu absolutamente amo aqui. A barreira do idioma é muito real. Meu francês se limitava a bonjour e a merci quando cheguei, mas estou tendo aulas e as pessoas ao meu redor têm sido incrivelmente prestativas. Os primeiros meses foram difíceis, tudo, desde abrir uma conta bancária até entender o sistema de transporte público, foi um desafio. Moro em Paris, em um apartamento pequeno, mas charmoso, no 11º arrondissement. Na minha primeira semana aqui, me perdi completamente tentando navegar no sistema de metrô. Acabei vagando por horas antes que uma senhora mais velha e gentil notasse meu rosto confuso e me ajudasse a encontrar o caminho de volta. Não consegui entender metade do que ela estava dizendo, mas ela desenhou um pequeno mapa em um guardanapo e me indicou a direção certa. A burocracia francesa não é brincadeira. Foram necessárias 3 visitas ao banco para abrir uma conta, porque sempre faltava um documento diferente. A companhia de eletricidade me enviou contas em francês rápido que tive que traduzir com o Google Tradutor. Descobrir como pagar o aluguel por transferência bancária em vez de cheque levou uma tarde inteira e muitos gestos no banco, mas agora peguei o jeito da maioria das coisas. Consigo fazer pedidos em restaurantes sem que o garçom mude imediatamente para o inglês, progresso, e memorizei minhas rotas de metrô. Até fiz amizade com o padeiro local, que agora guarda uma penha ao chocolate para mim se eu estiver atrasada para o café da manhã. Passei o último ano experimentando todas as coisas boas que a Europa oferece. Visitei várias cidades na França, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Suíça, Dinamarca, Alemanha e Luxemburgo. Não consigo acreditar como todos esses lugares são lindos e quanto mais tempo passo aqui, mais penso em como sou sortuda por poder experimentar isso. Em breve viajarei para a Itália e estou animada com tudo. A comida aqui é incrível. Ganhei cerca de 10 quilos com todo o pão, queijo e vinho, mas valeu cada caloria. Meus colegas de trabalho trazem regularmente guloseimas caseiras para o escritório e há uma padaria na rua do meu apartamento que fazem croissants que te fazem chorar. Meu equilíbrio entre vida profissional e pessoal também é incrível. Eu frequentemente trabalhava de 10 a 12 horas por dia nos Estados Unidos e posso contar nos dedos o número de vezes que tive que trabalhar mais de 8 horas por dia aqui. Adoro a ênfase no tempo pessoal e não consigo imaginar voltar ao que era antes. Quando saio do trabalho às 17 horas, realmente terminei o dia. Sem e-mails, sem ligações, sem expectativas de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Realmente tenho tempo para cozinhar refeições decentes e fazer caminhadas à noite. Ainda não tive coragem de voltar a namorar. Minha experiência com o ex deixou um gosto muito ruim na minha boca. Embora a imigração aqui seja muito mais fácil do que nos Estados Unidos e não seja realmente uma das minhas preocupações, o pensamento de as coisas desmoronarem depois de investir uma quantidade significativa de tempo e esforço me assusta. Saí para alguns encontros casuais para tomar café, mas nada sério. Estou indo com calma. Meu apartamento aqui é pequeno, mas charmoso, com uma pequena varanda onde coloquei algumas plantas e uma pequena mesa. Passo meus fins de semana explorando novos bairros, experimentando novos restaurantes e ocasionalmente participando de encontros de expatriados para fazer amigos. Construir um círculo social do zero é difícil, mas estou chegando lá. Meu ex entrou em contato comigo alguns meses depois que me mudei. Ele enfrentou muita reação negativa de sua família depois que terminamos e queria discutir a reconciliação porque percebeu o erro de seus caminhos. Eu disse a ele exatamente como ele me fez sentir e que não podia mais confiar nele. Eu havia decidido seguir em frente e o aconselhei a fazer o mesmo. Ele teve que diminuir seu estilo de vida, pois não podia mais se dar ao luxo de viver da mesma forma que vivíamos, e pude perceber que isso o deixava infeliz. Ele teve que se mudar para um apartamento menor em um local menos conveniente e abrir mão de alguns dos luxos que desfrutávamos juntos. Não vou mentir, senti uma pontada de culpa e tristeza após nossa conversa, mas é o que é. Recebi várias mensagens diretas perguntando sobre o que faço. Sou graduada em ciência da computação e, depois de 1 ano de trabalho, decidi fazer um MBA. Tive a sorte de entrar em uma das 20 melhores escolas de negócios com uma bolsa de estudos que reduziu minha mensalidade em cerca de 30%. Entrei para consultoria de tecnologia inicialmente e depois mudei para gerenciamento de produtos depois de alguns anos. A vida é boa, esse capítulo está encerrado. Ainda não comecei a namorar, preciso encontrar coragem para voltar a isso. Atualização final. Agora moro na Holanda, mudei para outra empresa no ano passado. É frio e úmido na maior parte do ano, mas este verão foi glorioso e, às vezes, quente o suficiente para me lembrar de casa. A mudança da França para a Holanda foi surpreendentemente complicada. Documentação diferente, sistemas diferentes, burocracias diferentes para navegar. Passei semanas reunindo documentos, traduzindo-os e esperando em filas de vários escritórios governamentais. O sistema de imigração holandês queria prova de tudo. Minha certidão de nascimento traduzida para o holandês por um tradutor certificado. Minha nova empresa ofereceu um pacote de mudança, mas a pessoa que cuidava do meu caso desistiu no meio do caminho, então tive que recomeçar o processo com alguém novo que não tinha ideia do que já havia sido feito.
Passei inúmeras horas no telefone sendo transferida de departamento para departamento, explicando minha situação repetidamente. Quando finalmente cheguei, estava chovendo torrencialmente. Bem-vinda à Holanda, suponho. Mas a empresa ajudou com a maior parte e agora estou instalada em um apartamento pequeno, mas moderno, em Amsterdã, no bairro de Jordão. É um apartamento no terceiro andar em um prédio estreito, típico de Amsterdã, com aquelas janelas enormes e uma pequena varanda com vista para uma rua tranquila. As escadas são tão íngremes que são praticamente uma escada. Mover meus móveis para cima foi um pesadelo que envolveu 3 caras, muita corda e içar as coisas pela janela. Os canais são lindos, especialmente no início da manhã, quando a cidade ainda está silenciosa e a água parece vidro. Comprei uma bicicleta, aparentemente obrigatória para morar aqui, e estou me acostumando lentamente com as regras de trânsito e o terror dos trilhos de bonde que podem prender suas rodas. Já tive um pequeno acidente com um carro estacionado quando estava tentando evitar um turista que entrou na ciclovia sem olhar. Meu joelho ainda tem um hematoma. O trabalho me mantém ocupada. A nova empresa tem uma cultura diferente, mais direta e menos hierárquica do que eu estava acostumada. Levou algum tempo para me adaptar, mas agora aprecio a franqueza. Há menos manobras políticas e mais foco em fazer as coisas. Fiz terapia por alguns meses. Devo admitir que não estava totalmente comprometida com isso. A terapeuta era simpática o suficiente, mas me peguei checando meu relógio durante nossas sessões, mas conversar e desabafar ajuda muito. Isso, e a distância e o tempo, definitivamente me ajudaram a curar. É um pouco difícil fazer amigos na Holanda. A maioria das pessoas parece querer se apegar aos seus círculos sociais existentes. Fiz alguns amigos através da comunidade de expatriados, mas essas amizades precisam de mais tempo e esforço para se tornarem algo valioso. Nos encontramos para tomar bebidas ocasionalmente ou vamos a eventos de expatriados juntos, mas não é o mesmo que ter aquelas amizades profundas e confortáveis que vêm de anos de convivência. Comecei a ter aulas de holandês, embora a maioria dos moradores locais mude para o inglês no momento em que ouvem meu sotaque. É um país prático nesse sentido. Por que se esforçar com o holandês ruim quando podemos simplesmente falar inglês? Mas continuo tentando, principalmente ao fazer pedidos em cafés ou comprar mantimentos. Estou tentando namorar agora, me inscrevi em vários aplicativos, Tinder, Bumble, e em este holandês chamado Inner Circle, que parece popular aqui. Ainda não tive muito sucesso, mas continuarei me expondo. É estranho navegar no namoro em uma cultura diferente, com expectativas e normas diferentes. O cenário de namoro holandês é interessante. As pessoas são incrivelmente diretas aqui. Um cara me mandou uma mensagem. Você é atraente. Vamos tomar um drink. Essa foi a primeira mensagem dele, sem conversa fiada, sem perguntas sobre meus interesses. Outro me disse, nos primeiros 5 minutos do nosso primeiro encontro, que não estava procurando nada sério e só queria esclarecer isso logo de cara. Pelo menos eles são honestos, suponho. Tive alguns encontros legais, mas nada que realmente me cativasse ainda. Um cara me perguntou, em 10 minutos, se eu estava apenas procurando um europeu para me casar por cidadania. Saí desse encontro imediatamente, deixando com a conta total das bebidas que tínhamos pedido. Outro passou a noite inteira falando sobre sua ex, que havia voltado para a Alemanha. Um terceiro parecia promissor, até que mencionou que ainda era tecnicamente casado, mas estava trabalhando nos papéis do divórcio. Houve um holandês com quem tive 3 encontros. Ele era alto, como todo mundo aqui, trabalhava em finanças e tinha um sorriso bonito. Mas no terceiro encontro, ele me levou para conhecer seus pais sem me avisar antes. Aparentemente, isso não é incomum aqui, mas eu estava completamente despreparada e apareci de jeans e um suéter casual para o que acabou sendo um jantar familiar formal. A mãe dele me perguntou sobre minhas intenções com o filho dela e se eu queria ter filhos em breve. Não retornei suas ligações desde então. Namorar como expatriada adiciona outra camada de complexidade. Há sempre a questão de quanto tempo vou ficar aqui, se um relacionamento poderia sobreviver se eu me mudasse novamente, se as diferenças culturais se tornarão um problema. Além disso, estou me aproximando dos meus 30 e poucos anos, o que aparentemente me torna velha em termos de aplicativos de namoro. O algoritmo provavelmente não está me ajudando muito. Ainda sinto falta do meu ex às vezes, especialmente nos dias em que não estou bem, porque me lembra de como ele costumava cuidar de mim e fazer mingau de arroz ancanje. Sinto falta de ser cuidada e não entrei em contato. Esse capítulo realmente acabou. Vi nas redes sociais que ele está namorando outra pessoa. Fechei a guia assim que vi, não preciso me torturar. Adotei uma gata. Ela é uma garota muito barulhenta que me acorda às 5 horas da manhã exigindo café da manhã. Dei o nome dela de Kopi, que significa café em indonésio. Ela é completamente preta, exceto por uma pequena mancha branca no peito que parece que alguém derramou uma gota de leite nela. Ela me segue pelo apartamento e dorme no meu laptop sempre que estou tentando trabalhar. A vida é meio boa, suponho. Preciso de mais amigos.